E então, nesse cenário tão bonito do nosso Rio Paraíba do Sul, aqui no Bosque Domingos Aguiar, nós voltamos no segundo bloco do programa Revendo a História, conversando já com o nosso amigo Ramir Fernandes de Oliveira. Ramir, aí você estava dizendo que você era contínuo no Banerje. Eu entrei como contínuo servente. Limpando mármore? Mármore, lavando porta de aço, fazendo tudo. Isso não envergonha a gente, né? Não, e vou te dizer uma coisa, hein? Naquela época eu tinha aproximadamente uns 20 anos de idade. Mas fiz a necessidade, né, Ocinara? Tinha que iniciar a carreira e graças a Deus, dali, antes de mim, era contínuo Paulo Porfírio, que era filho da dona Libânia, com São Nicolau, também não seja da sua época. Na medida que o Paulo ia galgando os postos dentro da agência, eu ia acompanhando, entendeu? Depois ele fez concurso no Banco do Brasil, foi para o Banco do Brasil, aí todos os cargos eu fui escalonando. Fui caixa, fui escriturário, trabalhei também um período muito bom e foi o período que a agência nossa desenvolveu bastante, foi quando houve a instalação da carteira agrícola do banco, entendeu? E nessa ocasião, o Monerá então fez a indicação do meu nome para ser o encarregado da carteira. E ali, Ocinara, nós, modéstia à parte, fizemos um trabalho muito bom na agência. A agência, naquela época, entre as demais, ela foi classificada em primeiro lugar em termos de quantidade de contratos realizados, contratos em sede, em carteira, entendeu? E a nossa jurisdição também era bastante abrangente. Ela pegava de Três Rios, ela ia até Arcozeiro, então pegava essa linha auxiliar toda, certo? E ali você sabe, muita atividade agrícola, pecuária. E ali então nós fomos... Era para dar facilidade a quem lidava com plantação, com produtos agrícolas. Agrícola, gado. Aí você conhecia esses fazendeiros todos por aí? Passei a conhecer e fui conhecendo todos eles. E outra coisa, a gente tinha uma sistemática de trabalho da seguinte maneira, o banco exigia isso. Você emprestava, fazia o financiamento, a pessoa aplicava aquele valor e depois a gente, esporadicamente, aos domingos, sábado que não tinha expediente, a gente saía e ia nas propriedades. Ia visitar os locais. Para ver se de fato estava... Né? Tá certo. Então, nós fizemos um trabalho muito bom mesmo naquela época. E eu tinha comigo 2 funcionários também muito dedicados, que sempre colaboraram muito comigo. Então a gente não tinha assim hora para... Trabalhava até fora do horário normal, mas funcionava, entendeu? Basta dizer o seguinte, que a agência que na época, ela foi classificada, uma classificação muito boa em termos de quantidade de contrato, volume. Ramir, o Ronaldo, seu irmão, entrou depois de você no Banerje? Muito depois. Né? O Ronaldo, o Mazinho, muito depois de mim. Lembro deles. Lembro do Mazinho. Ronaldo tá aí. Ronaldo Fernandes de Oliveira, irmão do Ramir. Como diziam naquela época, o galã do Vale. Ele fazia transmissões esportivas na rádio e era chamado de o galã do Vale, né? Ronaldo sempre foi um homem muito, muito bem apessoado, né? Como diziam antigamente. Ô Ramir, mas você teve alguma participação na rádio também, trabalhei com né? Muita satisfação. Assim, voluntariamente. Voluntário. Na rádio eu entrei da seguinte maneira. Na Rádio Três Rios. Rádio Três Rios. Eu entrei da seguinte maneira. Estava na época de uma determinada eleição em Três Rios e eu não sei como, me chamaram para fazer a publicidade volante na rua, num carro particular do candidato. E eu fui, né? Nas horas, eu sempre gostei dessa coisa. Você vê que lá em casa a maioria tudo. A maioria. Ronaldo a gente não deixa ele parar de jeito nenhum. O Sica, Moacir Fernandes de Oliveira, Sica. Lá e foi o início dele, a carreira dele.
todinha foi praticamente a rádio. O Sica é dos mais velhos, né? Não, o Sica é mais novo do que eu, mais novo. Eu sou o quarto. O Sica deixou boas lembranças na Rádio Três Rios. Né? E o Sica trabalhou em televisão, né? Foi para o Rio. Então, ali, eu trabalhando nesse serviço que eu estou te dizendo, volante, ao passar ali pela pracinha, perto exatamente da onde localizava a Praça rádio, São Sebastião. São Sebastião. A rádio ficava na Praça São Sebastião, número 395, exatamente, em cima do Capelinha da Vitória. Capelinha da Vitória. O seu pai, me parece que ouviu o carro passar e tal, e procurou ver quem é esse rapaz. Tá? Aí... Está fazendo concorrência a mim. Conclusão, quem me procurou e convidou foi o Zé Moacir. Ah, sim. Compadre José Moacir. Isso. Por que, compadre? Eu sou o padrinho do Joa. Olha, do Joa, do presidente da Câmara. De batizado. Olha. Sou eu que batizei, eu legal. e a Lenice. Isso. Somos com muita satisfação, orgulho. Padrinho do presidente Joa, da Câmara. Presidente da Câmara. Aí Então, ele te chamou. o Zé me chamou e falou, o Edson viu e tal. Aí me chamou, fez lá um teste, mandou eu ler uns textos. Aí, conclusão. Aí me convidou, eu comecei a ir lá, eu fiz boas amizades, o Sinara. Período bom. Você sempre ficava na parte esportiva também, como o Ronaldo? Não, a parte de esporte até que pouco eu trabalhei. Entendeu? Era na época o Edu Wilson, né? Dagô, eu trabalhei. Paz. Eu fiz muito serviço lá, foi assim, de reportagem externa, eu com o Adalberto. Eleição. Adalberto Paz, o Dagô. Adalberto Paz, o Dagô. Nós fizemos uma ocasião, uma cobertura de uma eleição que houve aqui, eleição para prefeito. Foi até, a rádio recebeu depois até uma carta do pastor Erdi, José Erdi. Sim, o fundador do Colégio Rui Barbosa. Cumprimentando a rádio pelo trabalho que nós realizamos, eu e o Dagô na época. Que beleza. Naquela caminhonete que tinha na rádio, a gente percorria sessão por sessão, dava os informes todos. Que bacana. De quantidade que já votou, e depois, posteriormente, na apuração, entendeu? Então foi ali que eu fiz grandes amizades de alguns que já partiram, outros graças Márcio de Almeida. Márcio de Almeida, Adalberto Paz, Dante Martins, Valmir de Oliveira. O Dante era compadre do papai. Na Contra-Regra. Sãozinho, Edson Alves. Belmiro, Renê Fernandes, é uma turma muito Renê boa. Mourão Duarte. Não, o Renê Mourão é outro. Esse é o Renê Fernandes, era sonoplastia. Trabalhava lá. Entendi. Ele, Sãozinho, Belmiro, era... Sãozinho, me lembro muito do Sãozinho. O Sãozinho foi o primeiro a trazer aqui para Três Rios aquele trenzinho que circulava aí na cidade, né? Passeando com as crianças, né? Edson Alves. Então eu fazia na rádio o horário de manhã, pegava mais ou menos por volta de... Acho que era 10h30, eu ia até 11h30. 11h30 entrava o Adalberto, com o programa até da Imperatriz, que era... E aí depois ia seguindo. Aí eu ia para casa, tomar banho, almoçava, ia para o banco. À noite a mesma coisa. Trabalhava toda noite na rádio, até às 10h30. Aí entrava o Zé Moacir com a programação dele, é que eu saía. Vocês são filhos do... Álvaro. Vocês 10 são filhos de quem? Álvaro Fernandes de Oliveira e Lauriana Rocha de Oliveira. Ué, e o Álvaro Fernandes de Oliveira, marido da Terezinha? Sobrinho. Sobrinho. É sobrinho. E ele, o Álvaro, sobrinho, tem o nome de Álvaro por causa do Álvaro tio. E Sebastião Fernandes de Oliveira era seu tio? Era Sebastião e Antônio Fernandes de Oliveira. O Sebastião foi vereador na primeira Câmara de Vereadores de Três Rios, 1943, se eu não me engano, né? E seu Tonico de Oliveira foi um dos fundadores da banda musical 1º de Maio, né? Inclusive, parece que os três passaram pela banda. O que continua mesmo foi o Titunico. Isso. O resto, o papai parou, o Tião parou. O Álvaro também trabalhou na rádio voluntariamente, né? O Álvaro trabalhou. Álvaro Fernandes, casado com a Terezinha. O Álvaro ainda foi da época do serviço de alto-falante.
programa mais que antigo. funcionava na Rua Barão do Rio Branco, Isso. no edifício ali que hoje é a Casa e Vídeo. Onde era o Independência Clube. Era o Esse serviço de alto-falante se chamava SAFIC. SAFIC. Serviço de Alto-Falante Independência Clube. Do seu Elias, Jorge. Do vovô Elias, né? Isso mesmo. É isso que a gente... Tem muita coisa para... E a gente vê as coisas progredindo, as pessoas de alguma maneira crescendo, né? Como a rádio hoje que não, deixou aquele serviço de alto-falante, hoje ela está em prédio próprio, ficou em prédio alugado muitos anos, hoje está em prédio próprio. Você, com sua família formada... outra coisa, né, Sinara? Você com seus irmãos, o boy, né? Dando sempre sequência, procurando melhorar aquilo que o seu avô batalhando, iniciou, né? É uma guerra, sabe? Eu sei. É uma batalha. Mas também é muito bem-vindo tudo que é feito ali dentro. Você vê, hoje nós temos televisão, né? Televisão é um programa desse. Quem diria que algum dia a gente... ou não é assim? É verdade. Isso é verdade. A gente hoje conversa com a pessoa nos Estados Unidos olhando assim pelo computador, né? E a gente tem que correr atrás, né? Lógico. Né, Ramir? Porque as coisas estão correndo muito. Você tem que acompanhar o ritmo. E seus filhos, Ramir? Quantos filhos? Filhos eu tenho 6, né? São 6? 6. 5 homens e uma menina. Igual na mamãe lá. Mamãe também teve 5 mulheres e um homem. Foi ao contrário seu. Lá em casa são 5 homens e uma menina. É o Ramir Filho, que mora no Rio, trabalha em São Paulo, médico. O Rogério, Ronaldo, Roberto, Luciene e o Rodrigo. Todos com R. Todos. Só a Luciene que é com R. Mas porque é menina também, né? Todos com R. E desses 6, eu tenho hoje 10 netos. Olha que família linda. 8 homens linda. E 2 meninas, entendeu? Muito bom. Graças a Deus, todos já em fase escolar, já em faculdade. Eu vou te contar uma passagem. Sim. Eu, quando trabalhando na minha sala, na gerência, eu conversando com o doutor Hélio, meu amigo, o doutor Hélio Loureiro. Hélio Loureiro. Doutor Hélio é um amigo nosso. Doutor Hélio sempre foi um amigão meu, então a gente, diariamente quase, a gente batia aquele papo formal ali e tal. Então, um belo dia lá, conversando com ele, ele virou para mim e falou assim: Ramir, olha, eu vou te dar um conselho de amigo. Você tem praticamente a mesma quantidade de filhos que eu tenho. Eu tenho comigo o seguinte princípio: eu não penso em deixar nada em termos de patrimônio, imóvel, dinheiro, nada disso para filho. Eu te dou esse conselho: sempre que você puder, joga tudo, investe tudo na instrução de cada filho. Porque isso ninguém toma. Ninguém tira. Eu sempre falo isso com meus filhos, então, isso ninguém tira. Eu gravei aquele negócio e passei graças a Deus, eu consegui, entendeu? Isso. E hoje eu já passo isso para muitos outros amigos meus, entendeu? O melhor investimento, Sinara, porque é como você disse, ninguém tira. E depois, o doutor Hélio falava comigo: Ramir, depois que você der esse investimento, realizar o curso, terminou, dali para frente cada um vai viver a sua vida. Cada um se vira. É verdade. E a realidade da vida é essa mesmo, entendeu? Então hoje eu me considero um homem tranquilo, realizado, constituí uma família espetacular, uma esposa que... Helenice é ótima. Fora de série. Helenice é a bondade em pessoa, né? Em todos os sentidos. A pessoa, o rosto dela mostra o alto astral que Helenice tem. A pessoa que faz há 48 anos, Sinara, um trabalho de filantropia, ela faz uma peça de sapatinho de neném diário. Nossa. Há 48 anos ela faz isso. Quantos bebês ela já calçou? Essa coisa de Santa Filomena.
Quantos bebês ela já devota calçou? Exato. É uma tarefa que ela tomou a Então, responsabilidade. ela já tem os lugares mais ou menos certos onde ela distribui. A Janete Aguiar, a gente leva para o asilo, igreja, entendeu? Então ela já Ô, Helenice, parabéns, Helenice. Eu não sabia disso não, hein? Parabéns. Pessoa maravilhosa e dali os filhos também não tem nada a reclamar, graças a Deus. A gente é muito feliz, né? Muito feliz. Nossa. Eu sou feliz mesmo, eu sou um homem realizado. Mas, Rami, do que você tem saudade? Saudade? Eu tenho saudade mesmo, saudade assim, dos meus pais, né? Que sempre também dentro das possibilidades, naquela época muito difícil, Fizeram o que puderam. Fizeram o que puderam. E eu passei para os meus aquilo que eu aprendi com eles. Então eles me deram aquele ensinamento base. Filhos bons, né? Para a gente poder transmitir, né? E a vida já é tão difícil, Sinara. Se você for viver pensando de outra maneira, não dá certo. Você tem que procurar viver bem com todos, respeitando todo mundo para ser respeitado. Então a minha teoria sempre foi essa. Né? É o que a gente leva da vida, é isso. É verdade. É amizade. Não é? Rami, infelizmente o programa é pequenininho. Eu sei que eu tinha muito mais coisas para te perguntar e você tinha muito mais coisa para contar. Mas o que a gente queria mesmo era ter esse prazer de ter esses minutos aqui conversando com você e poder absorver um pouco desse grande conhecimento, dessa sabedoria que a vida te deu, não é? E poder dividir com você essa alegria de ver uma família realizada, uma família completa e feliz e unida. Parabéns, Rami. Muito obrigado, Sinara. Eu te agradeço de coração o convite, tá? Te cumprimento pelo programa, te desejo que cada vez mais sucesso. Se Deus entendeu? Quisesse. O importante é que as pessoas entendam. E os nossos canais de comunicação precisam exatamente programa desse. O que a gente quer, Rami, a gente não deseja ser conhecido na rua, não é isso. O que a gente deseja é que as pessoas entendam o que é um resgate de memória. O que é vocês saberem como nós chegamos onde nós estamos hoje. Não é? Como eu disse no princípio, quando vocês veem esses prédios altos, isso tudo, e conversam com pessoas como o Ramir e como tantos outros que já nos deram a honra de passar pelo programa, entendam como é que se chegou aqui e como que era a vida. Ele falou no fogão a lenha, ele falou na rua Barão do Rio Branco, nas brincadeiras de criança, no trabalho que ele tinha de cortar a lenha com um machado, falou das histórias da Rádio Três Rios. Então isso tudo é gratificante e faz a gente valorizar o que tem hoje. E o Rami valoriza. Ele disse: eu me considero um homem realizado. Então, daqui a pouquinho, a gente volta com vocês para contar a historinha de hoje. E aqui no Bosque Municipal Domingos Aguiar, nós estamos encerrando o programa de hoje, quando nós sempre contamos uma historinha. Antes, apenas um lembrete. Quando falávamos no Chico Monerá, falei nos filhos dele, mas não falei na nossa querida Dona Isa. Dona Isa, essas são as lembranças que seu marido deixou. Então agora vamos à historinha. Nós vamos falar num acontecimento, já que falávamos em Rádio Três Rios, vamos falar num acontecimento que houve no Brasil, no Rio de Janeiro, no dia 20 de novembro de 1971. Naquele dia, perto de meio-dia, era um sábado, de repente desabou no Rio de Janeiro o viaduto Paulo de Fronten. Quando esse viaduto desabou, 27 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. E vocês vão dizer para mim, o que isso tem a ver com a Rádio Três Rios? Tem a ver que a nossa Rádio Três Rios foi a primeira a noticiar o fato. Porque naquele momento havia acabado de passar pelo viaduto o nosso amigo Aldemar Rodrigues.
amigo da rádio, como era o Ramir, como é a família do Ramir e tantos outros. Naquele momento, Odemar Rodrigues passou por ali e viu quando o viaduto caiu. Não existia telefone celular. Ele foi a um telefone público e, ao vivo, passou a informação correta e precisa, do jeito que a Rádio Três Rios sempre gostou. Odemar Rodrigues era auxiliar de legista aqui em Três Rios e sempre exerceu com muito respeito a sua profissão. Odemar nos deixou no dia 20 de abril de 2010, justamente quando fazia 16 anos, que também a patrona da Rádio Três Rios, minha mãe, Dona Lola, nos deixou também. Odemar foi o responsável por embelezar a minha mãe no dia do sepultamento dela, com o respeito e a dignidade que ele sempre devotou. É a ele, Odemar Rodrigues, e somente a ele, que Três Rios deve aquela sede do Instituto Médico Legal que existe lá atrás do cemitério. Que o Odemar esteja muito bem onde quer que ele esteja. Essa foi a historinha de hoje. E eu sou Sinara Jorge. Eu gosto de contar histórias.